Bem-vindo ao canal Descomplicando a Adolescência. Se você é um adolescente ou mãe de adolescente, mas trabalha com adolescente, esse é o canal ideal para você. Eu vou mostrar para você o quanto essa fase pode ser transformadora e rica em oportunidades. E às vezes a gente fica forçando padrões e sofrendo por padrões, né, de educação, de disciplina não estarem dando certo, sendo que existem outros meios de fazê-los que darão o resultado que a gente quer e de uma maneira mais assertiva. A gente fica forçando certas atitudes porque a gente viveu assim, ou porque aprendeu assim, porque naquela época era assim. E a gente vê, às vezes, mesmo a gente vendo que não tá dando certo aquela rotina, aquela disciplina, que os nossos filhos não estão se adaptando, que está gerando mais cansaço mental, mais, né, dos pais e também da criança ou do adolescente em si, os pais continuam, de alguma forma, se punindo e punindo o filho, para tentar manter uma rotina, uma crença padrão, né? Que atualmente, que nesse novo contexto, não faz mais sentido, né? E demora muito para cair a ficha, né? Quanto a gente sofre, os filhos sofrem por, às vezes, um resultado final que não vai se ter mais com esse comportamento que se tinha, né? Antigamente, né? Ou por medo de que o filho não tenha um padrão que ele deseja ou que ele acredite ser, né? E as mães, isso é muito pesado para nós mães, né? Porque a mãe que não está seguindo esse padrão de educação que foi colocado, ela se cobra muito mais. É sofrido, é penoso, porque a mãe se compara com o outro, né? Isso eu estava falando com uma mãe, né? A mãe falou assim, eu não sei porque eu acabo sendo, às vezes, muito rigorosa com o meu filho, né? Mais do que eu gostaria. Eu falei, isso acontece porque, geralmente, o erro do seu filho dói muito mais em você. Porque você vê o erro do seu filho como se fosse seu, né? Então, quando um filho erra, geralmente a mãe se culpa pelo erro, né? E se vê no erro. O quanto a gente diz, eu gostaria que meu filho fosse assim. Daí quando você questiona, por que você quer que seu filho seja assim? E a maioria das pessoas utilizam referências externas, né? Porque é ideal ser assim, porque é fulano, porque ciclano. É difícil os pais que consigam conceituar o que realmente eles querem, né? O que realmente eles acreditam ser o melhor para o filho, né? É sempre usando uma referência externa. E a gente esquece que referências externas são baseadas em padrões e crenças daquela pessoa, daquele indivíduo, né? O meio que aquele indivíduo cresceu influencia diretamente nas suas crenças e nos seus valores. E isso é nítido até de região para região, né? Eu moro na Bahia, né? Eu sou paulista, mas moro na Bahia há muito tempo. E se a gente for reparar as culturas de um lugar para o outro, é muito diferente, né? E o que aqui pode ser normal, pode ser acolhedor, né? Em outra região pode ser desrespeitoso ou pode ser ofensivo, né? Então, oscila muito de uma região para outra. E o quanto nós, pais, educadores, profissionais, estamos abertos para olhar isso, né? Para enxergar as diferenças e não focar apenas no que é certo ou errado, baseado numa crença, num valor. E sim olhar para a diferença no sentido... o que esse comportamento, essa atitude desse adolescente está querendo me dizer, está querendo expressar? Todo comportamento, ele expressa uma necessidade, né? E as pessoas olham para o comportamento e querem definir bom ou ruim. E o erro está aí, porque o comportamento, ele não comunica bom ou ruim, ele comunica uma necessidade.
E qual a necessidade esse comportamento tá querendo nos mostrar, né? Tá sinalizando para nós, né? Em relação, se nós estivéssemos focados em se relacionar-se com o outro, com os nossos filhos, a educação fluiria muito melhor, porque as pessoas elas estão mais abertas, elas se conectam com quem se relaciona com ela, né? E não com o educar friamente, né? Não existe conexão. Para ver conexão, você precisa se relacionar com o outro, né? Você precisa estar aberto para essa interação aí com o outro.